Glória a Jesus. Irmãos, pastor Gustavo, né, a pastora Débora, a filhinha deles, a Aimee, é uma família que nós amamos demais, que nós tivemos a oportunidade de fazer muita missão juntos já. Fomos para a Amazônia 7 dias, aguentando o pastor Gustavo, ele me aguentando, né? Aguentando, a pastora Débora nos aguentando em meio ao rio. E foi extraordinário, quem esteve conosco sabe disso. E é um casal de pastores missionários e que eu posso ter a alegria hoje de chamar de amigos e de família. Eu aprendo muito com esses dois, eu aprendo muito não só com as falas, mas com a vida deles. Talvez hoje você não vai poder falar tudo, né, pastor, que você viveu, mas a história deles é incrível. Afinal, eles pregam para um público que ninguém quer pregar. Eles vão em comunidades que não tem o hype, que não tem movimento, que não tem grandes telões, que não tem grandes públicos, mas realmente eles comunicam o evangelho para pessoas esquecidas. E isso é extraordinário. Eu tenho certeza que no céu nós iremos nos conectar com grandes homens e grandes mulheres que são ditos hoje como sem nome, porque ninguém conhece, ninguém sabe, mas que estão fazendo um trabalho que realmente é extraordinário. Então, hoje eu tenho a alegria de receber, nós temos a alegria de receber, e eu queria convidar você a estender suas mãos para nós orarmos pela pastora Débora nessa noite. Senhor, nós somos gratos, primeiramente, por estarmos diante de um casal que o Senhor chamou, um homem e uma mulher de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela história, pelas renúncias. Te agradecemos, Pai, porque eles pregam o evangelho àqueles que o Senhor ama de igual forma e que muitas vezes nós esquecemos. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor levanta e continua levantando homens e mulheres que estão dispostos a fazer o que for necessário para o seu nome ser glorificado. Por isso nós te honramos nessa noite, Jesus, diante desse casal. E clamamos a Ti, amado Espírito, conduza a pastora Débora nessa noite, que ela seja usada pelo seu poderoso Espírito e através de sua poderosa palavra para comunicar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor já tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem gerado dentro dela. Assim, Pai, nós abençoamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, tudo bem, gente? Então, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Na verdade, eu nem esperava, né? Não estava nem nos nossos planos esse ano voltar. Acho que ano passado a gente esteve aqui em abril, se eu não me engano. E aí foi providência divina a gente estar novamente, reencontrar os amigos que nós já conhecemos lá na Amazônia, no Uruguai também, né? Então, é aquilo que o pastor Edu falou, nós ganhamos assim um presente, a amizade dele e da Nick, de verdade. A gente é de poucos amigos, nós não deveríamos, mas eu acho que pela vida tão corrida que a gente tem, nós somos de poucos amigos. E quando a gente conheceu o Edu lá, conheceu mais no barco, o Gustavo falou, o Edu é um amigo, de verdade, e é um presente de Deus estar aqui na igreja do Senhor, na família espiritual. Para quem não nos conhece, nós estamos há 14, acho que esse ano faz 15 anos, cooperando com a missão de Deus. Gustavo é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e eu sou de tudo, né? E eu sou de Manaus, Amazônia. Sou descendente indígena, eu acho que fica um pouquinho claro, né? Um pouco aparente, meu avô ele é indígena. Nós temos uma família indígena desaldeada por tantos problemas estruturais, sociais, mas nós carregamos essa alegria, dessa identidade mesmo. E eu lembro que quando o Senhor me chamou pela primeira vez, por incrível que pareça, pelo fato da gente, por esses problemas sociais tão grandes terem acontecido com a minha família, com meu avô, ele criou uma certa repulsa de contar a história deles. Não dá para contar agora. Então, a gente sabia que nós éramos descendentes, sabíamos que nós pertencíamos a um povo, mas ele não contava. E quando o Senhor me chamou, em 2011 para 2012, para ir a primeira vez a uma viagem missionária, que foi para uma aldeia indígena, uma aldeia multicultural, lá no Rio Negro. Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez dentro daquela canoa, por incrível que pareça, a primeira vez dentro de uma canoa, Deus falou comigo assim, eu acho que Deus nunca falou tão profundamente comigo.
principalmente sobre os povos. Esse é o povo que eu te dei, esse é o povo que eu te entreguei. E, assim, foi tanta coisa que aconteceu, e eu lembro que depois que eu comecei a me engajar mais, a gente casou e a gente se engajou mesmo, fomos morar numa aldeia no médio Rio Solimões, e eu lembro que aos poucos aquilo foi afetando a vida do meu avô, e ele começou a contar um pouco a história, começou a sentir um pouco mais de orgulho da sua história. Porque quando Deus ele chama um povo, ele não rejeita a sua identidade, a sua língua, o seu jeito, a sua forma de ser, entende? A gente vive de uma sociedade com tantos preconceitos, né? Com tantas, enfim, de que a gente se anula. Mas quando Deus vier, ele vai reunir diante do banquete dele povos de todas as línguas, de todas as raças. E isso é muito impressionante. Quando a gente vai para as aldeias, assim, nós temos muitas línguas entre os povos indígenas. E a gente fala para eles, né, a alegria de poder adorar a Deus, falar com o Senhor através da sua língua, porque muito foi roubado isso deles. Então, a gente tem se engajado aí durante esses anos. Hoje nós estamos mais ativamente num seminário chamado Semiraitá, onde nós temos mais ou menos, atualmente, nós temos uns 17 alunos, também de 7 povos. Então, o que a gente faz? A gente vai para uma ilha, é todo um sistema. A gente vai para uma ilha específica perto de Manaus, a gente traz alunos de várias aldeias da Amazônia, do Amazonas, Porto Velho. A gente traz porque está impossível da gente entrar em área por conta de questões políticas, enfim, questões do sistema. E a gente traz esses irmãos, geralmente são novos na fé, e eles ficam por 3 anos estudando sobre a palavra de Deus. Então, é um seminário bíblico, e eles ficam 3 anos estudando sobre a palavra de Deus. Agora, imagina o desafio, a gente está com 7 povos, com 7 visão de mundos diferentes, e ali o nosso contato é um pouco do português, que a maioria é um português muito, muito arranhado, né, Gustavo? E ali Deus tem nos dado a graça de ensinar a palavra de Deus para eles, e depois de 3 anos eles voltam para compartilhar a palavra de Deus com o seu povo. Então, para mim, esse é um dos maiores amores e apegos que eu tenho na missão de Deus, é poder compartilhar com o meu povo que existe um único Deus, um único Senhor, e de que Ele ama o nosso povo, a nossa família. E fora ali, né, a questão das comunidades ribeirinhas, nós estamos envolvidos com 2 bases missionárias. Nós já estamos quase no processo final, indo para o processo final do SUPIA, da construção da base, aonde a gente vai desenvolver, os meninos estiveram com a gente lá, ainda não tinha, né, era a base, a gente já está com o prédio construído, e a gente vai desenvolver projetos sociais, mas principalmente nós vamos estar também engajados com o seminário bíblico para pastores e líderes ribeirinhos. Enfim, nós estamos envolvidos com tudo isso, e é um privilégio assim, divino mesmo, poder cooperar com a missão de Deus. A gente quer só uma gotinha nesse oceano, né, como diz a Madre Teresa, mas que, no fundo, ele é gigante, porque ele é maior do que a gente, é uma causa superior, é a causa de Cristo. E semana passada, nós fomos convidados para estar numa conferência com os irmãos da Jocum Manaus, onde era uma conferência só para as bases do norte. E quem estava lá com a gente foi o Jim, que ele é o fundador da Jocum Brasil. E eu lembro que, quando a gente foi convidado, a gente ficou muito, assim, muito feliz, né? Sentiu até um pouquinho importante. Poxa, o Jim vai estar lá, e eu gosto muito de ouvir os missionários, principalmente pioneiros. Eu tenho o maior carinho em ouvi-los, aprendo muito. E eu falei, nossa, o Jim vai contar toda a experiência dele, a vida dele. Nossa, a gente vai ouvir muita coisa. E eu lembro que, quando ele pegou o microfone, a primeira coisa que ele foi falar foi sobre algo que a gente considera, sei lá, que a gente sabe muito, que a gente aprende desde quem é criança, que veio para a igreja criança, desde as salinhas, né, do Ministério Infantil, que é sobre o amor de Deus. E ele foi tão não simplório, mas ele foi tão simples, tão profundo em falar do amor de Deus, que é aquilo que nos move, ou pelo menos é aquilo que nos deve mover toda a nossa vida.
E eu lembro que aquela palavra me marcou, me perpassou, aquilo que ele estava falando sobre o amor divino, sobre o amor de Deus, o amor que nos transporta, que nos tira do lugar que nós estávamos e nos coloca num novo e vivo caminho. E eu fiquei com essa palavra muito, sabe, marcando no meu coração. Eu tinha planejado para essa noite uma outra coisa, até o pastor Edu não precisa tratar muito de forma antropológica, e eu iria tratar de forma antropológica essa noite. E eu lembrei muito, muito mesmo sobre a questão do amor. Então, hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Porque falar de missões, falar sobre a missão da igreja, não tem como, é falar sobre o amor de Deus. Porque um dia nós éramos seus inimigos, e ele nos amou. Não quando a gente era bom, não quando a gente era melhor, não quando a gente foi incrível. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. E isso é um escândalo. Não sei se para vocês, mas para mim isso é um escândalo. Amar alguém quando ainda é seu inimigo, isso é o amor de Deus se movendo na história. Amém? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios 12, 31, lá na parte B. É um versículo bem pequenininho. 1 Coríntios 12, 31, parte B. Que diz: procurai com zelo os melhores dons. E agora, que é o texto que a gente vai enfatizar, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Repetindo, e agora vos mostrarei um caminho muito superior. Vamos lá no 13, do 4 ao 7. O amor é paciente. O amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Palavra de Deus, palavra de salvação. Fecha os olhos, por favor. Senhor, nós somos gratos a Ti. Nós somos gratos porque nós fomos o alvo do Seu amor. Nós que não merecíamos, nós que éramos os Seus inimigos, mas aprove o Senhor, aprove o Deus Pai enviar o Seu Filho para morrer em nosso lugar, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos tirou de um lago profundo do pecado e nos redimiu e nos reconciliou consigo mesmo. E que esse amor, Jesus, ele não seja um amor somente de uma forma intelectual, mas ele seja de uma forma onde nós somos atravessados. Que nessa noite o Senhor venha atravessar o nosso coração e nos lembre o caminho mais excelente. Então, meus irmãos, o nome da nossa mensagem hoje, se eu puder escolher um nome, seria o caminho mais excelente, como diz aqui o apóstolo Paulo. E é impressionante porque a gente vive em dias em que Paulo estava falando sobre os dons. Vou já entrar aqui com um pouquinho do contexto histórico. E a gente vive nos dias onde a igreja, né, a organização religiosa, ela é feita e formada de pessoas, ou pelo menos deveria, com muitos dons, com muitas habilidades, com muitos talentos. E eu acredito que a gente nunca teve, atualmente, com tantos recursos, né, com tantas plataformas, com tantas ferramentas para auxiliar no nosso ministério. Nós somos, né, um povo aí das redes sociais, enfim. Então, nós temos muitas plataformas, aquilo que vai poder auxiliar o nosso ministério. E ainda assim, mesmo com todas essas ferramentas que nós temos, todas essas possibilidades que nós temos, ainda assim pode nos faltar aquilo que é essencial, ou melhor, aquilo que é fundamental. E era basicamente isso que o apóstolo estava falando aos coríntios. Ele estava trazendo Coríntios aqui, eles haviam perdido totalmente o seu rumo, eles haviam saído do trilho desse caminho excelente, né? E aí Paulo está diante de um problema. Eu acho que a igreja em Coríntios foi a igreja mais problemática, se eu não me engano, que Paulo plantou.
Então, ele estava ali diante de grandes problemas, não de um grande, mas de muitos problemas. E Paulo, no interesse de de escrever aqui 1 Coríntios 12, o interesse dele era corrigir a igreja, era fazer com que a igreja mudasse a sua rota e entrasse ali no trilho correto, no trilho divino. Então, Coríntios, a cidade de Corinto era uma cidade rica, era uma cidade muito importante, né? Para aquela época. Eles tinham um porto, uma cidade portuária. Então, todas as grandes economias, ela vinha ali de Corinto. E, por isso, pelo fato dela ser uma cidade portuária, então existia vários povos, várias nações, pessoas de várias culturas naquele lugar. Então, havia muito sincretismo religioso, mas um dos pontos principais é que aquela cidade ela era muito conhecida como uma cidade de imoralidade, tanto sexual quanto de questão moral mesmo, mas principalmente uma imoralidade sexual, tanto que no centro da cidade existia um templo que era um templo de Afrodite, que era a deusa do amor, e ali tinha cultos, né, com ações e atos sexuais. Então, imagina o caos que era aquela cidade, que era aquela cultura. Então, pelo fato de ter muitas coisas envolvendo aquela cidade, havia muitos desafios. E o que acontece? Quando Paulo planta a igreja de Coríntios, alguns dos seus hábitos, costumes e culturas que foi manchado pelo pecado, entrou por meio da igreja, né? entrou por meio das pessoas para dentro da igreja, alguns costumes. Então, a realidade dessa igreja difícil era brigas, né, entre a liderança. Os ricos, eles costumavam olhar os pobres de uma forma um pouco distorcida diante da mesa e da ceia do Senhor. Existia uma grande desigualdade social. E aí alguns membros toleravam as imoralidades também sexual de outros membros, mas eu acho que um dos maiores problemas dessa igreja era quanto o uso desordenado dos dons. Então, era uma igreja muito cheia de dons, de talentos. Muitas pessoas tinham os seus dons naquele lugar. Só que eles usavam de uma forma completamente incorreta, né? Os membros, eles agiam, digamos assim, com um orgulho espiritual. Você usava o seu dom para diminuir o outro. Ou quem falava o dom de línguas era superior àqueles que tinham um outro tipo de dom. Então, existia ali um desequilíbrio total dentro daquela igreja. Então, Paulo ele encontra essa igreja totalmente desordenada, e aí ele ensina para aquela igreja. O desejo dele, quando ele escreve esse capítulo, é ensinar à igreja que todos os dons que Deus concedeu, seriam um presente, não para a sua glória, né? Não para a sua autopromoção, mas para a edificação do corpo, para beneficiar o outro. Não era para si, mas é para o outro, era para a edificação. Tanto que ele usa que a igreja era como um membro, né? Um corpo mesmo, e aí ele fala que cada membro desse corpo é importante, que ninguém é mais, ninguém é menos. Por fim, então, esse era o desejo de Paulo, né, que era quebrar ali a divisão e de que o dom não era não era um troféu pessoal, mas era um serviço. E aí Paulo estiga tanto o 12, no versículo 12, quanto o 14. Ele tem esse interesse de ensinar, de exortar. Só que o 13, digamos que é o grande parêntese de Paulo. Porque eu acho que o 13 ele é esse parêntese para dizer, eu ensinei vocês tudo o que é importante a respeito dos dons, mas existe algo superior aos dons que eu concedo a vocês. E esse algo superior é o quê? Que sustenta os dons. É o amor. O amor é a base dos dons. O amor é a base da igreja ser igreja. Paulo estava praticamente instruindo, não nessas palavras, mas Paulo estava instruindo aquela igreja. Então, a igreja de Corinto ela era rica em dons, mas totalmente carente e necessitada do amor. E aí ele faz essa virada, digamos que quase que drástica, né? Eu vou mostrar para vocês um caminho superior, ou um caminho mais excelente. Então, meus irmãos, sem o amor, tudo perde o valor.
não faz sentido. Porque só o amor, não qualquer amor, mas o amor de Cristo é que sustenta a igreja, que sustenta a missão, que sustenta a gente ser o que é. Entende? Porque o nosso amor pessoal, o nosso amor próprio, ele é passageiro, ele é muito limitado. Entende? Ele, por vezes, deixa eu tentar usar uma palavra. Eu vou tentar não ser agressiva, porque eu sou um pouco agressiva nas minhas palavras. Eu estou sendo um doce aqui. Jesus, eu prometi para o pastor que eu não ia quebrar nada, as paredes das igrejas. Enfim, o amor é a base que sustenta a igreja de Jesus. E sem isso, tudo é passageiro. Tudo deságua, tudo é líquido. Entende? Então, tudo vai passar. E eu gosto muito de uma frase do Gordolfi, que ele diz: sem o amor, todos os dons espirituais, eles tornam-se ruídos religiosos, sem significado eterno. Então, o que ele quer dizer? E eu gosto muito de trazer assim as imagens, né? Eu lembrei muito do sino, que diz lá em 1 Coríntios, no comecinho, que sem o amor é como se nós fôssemos apenas um barulho, um ruído. Vamos supor, o sino, quanto maior ele é, mais barulho ele faz. Mas quando você vai por baixo dele, ele é oco, ele é vazio. Então, sem amor, meus irmãos, tudo que a gente faz não passa-se de ato religioso, sabe? Não passa-se de barulho, sabe? Entende? Então, sem o amor de Deus, tudo é um barulho. Vocês estão comigo? O amor de Deus, ele faz com que as nossas atividades, as nossas ações da igreja, ela seja para além das nossas palavras, ela seja o fundamento que nos mantém, que nos sustenta. Ela não é um barulho, ela é uma melodia, ela é uma canção, aonde o mundo vai conseguir ouvir, aonde o mundo consegue perceber. Vocês estão comigo? Então, a nossa espiritualidade, ela não vai se medir por tanto de dons que a gente pode obter por meio da graça, mas pela motivação no qual nós exercemos esse dom. E essa é a verdadeira essência de toda e qualquer espiritualidade, meus irmãos. A nossa espiritualidade deve estar pautada no amor de Deus, por meio do seu Filho que chegou até nós. Então, quando eu penso assim, eu penso que o amor ele não é uma opção do povo de Deus. Muito pelo contrário, ele não é apenas uma lista na lista de dons que a gente pode escolher ou ignorar, mas muito pelo contrário, ele é um imperativo, ele é uma ordem, porque ele revela o próprio caráter de Deus, porque Deus é amor. O amor é a essência do próprio Deus. Quando eu penso em Deus, eu penso todo o amor. E nada foge dessa realidade. Deus é amor. Então, o amor é o reflexo do próprio Deus. Então, Paulo aqui, ele não está pedindo para que a gente se esforce para amar melhor. Ele está revelando para aquela igreja e chega até nós, como aqueles que foram recriados em Cristo amam. E porque amam, devem imitar o modo como Deus amou em Cristo. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova gente, é gente de um novo mundo. Não ama como gente desse mundo, mas ama como gente nova criação. Então, o amor cristão, ele não é uma imitação moral, ele não é uma imitação ética, ou ele não é um conjunto apenas de regras, mas é a manifestação de uma vida que foi perpassada, foi atravessada pelo amor de Deus, que foi transformada pelo amor de Deus. Vocês entendem que só o Evangelho de Deus ele tem poder em transformar pessoas que eram pecadores em gente que ama de verdade. Não gente que ama de acordo com seus interesses, mas que ama como gente da nova criação.
como gente da nova humanidade, como gente ressurreição. Então, a forma como a gente ama aqueles, principalmente, que são não amáveis, porque eu não estou falando de amar gente legal, pelo amor de Deus, eu não estou falando de amar gente fácil de amar, eu estou falando de amar aqueles que são improváveis, aqueles que são difíceis mesmo, porque, afinal de contas, a gente também não é tão fácil. Eu não sou uma pessoa fácil de amar, eu confesso para vocês, eu sou bem difícil. Não parece, mas eu sou difícil. Enfim, ele ama como gente ressurreição, que naturalmente experienciam, é esse experienciar da graça, do amor de Deus. Então, eu não amo somente com os meus sentimentos, eu amo a partir do amor da nova criação. Então, o N.T. Wright ele vai dizer que o amor ele não é apenas uma virtude entre tantas. O amor é o oxigênio da nova criação. É a atmosfera que o povo de Deus respira. Parece óbvio. Quando eu ministrei essa palavra lá na minha igreja, parecia uma coisa tão óbvia. Sabe, é a respiração. O amor é o que a igreja respira. E lá em 1 João 4,7 diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama é gente da nova criação, gente que nasceu de novo. Mas também é gente que conhece o amor, que conhece a Deus. Tanto que quem não ama, não conhece a Deus. Diz também 1 João. Não conhece a Deus. E conhecer aqui, ele não é um conhecer lógico, não é um conhecer racional, é esse, como eu falei, é esse vivenciar, é esse ser atravessado, é esse experienciar esse amor que flui de Deus por meio do seu Filho e está em nós através do Espírito, que nos liga, que liga um povo diferente, raça de pessoas difíceis, é esse Espírito que nos ensina a amar como Jesus amou, que faz com que a igreja se mova, não só pelo aquilo que precisa, não só pelos problemas sociais, mas porque ama por meio do amor de Deus que nos une. Vocês estão comigo? Então, eu gosto muito aqui dessas características de 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, que ele primeiro diz o que é o amor e depois ele diz o que não é o amor. Então, ele tem algumas listas, não vai dar para eu citar todas elas, mas eu gosto muito quando ele diz que o amor de Deus é bondade. E quando eu penso que o amor de Deus é bom, é bondade, eu penso que o amor de Deus nos ensina que é um amor em ação. Ou seja, o que é esse amor em ação? É quando a gente percebe a necessidade silenciosa de um irmão antes dele pedir qualquer coisa. É ter a sensibilidade, sabe, de atravessar o seu próprio mundo, sair do seu mundo e ir para o mundo do outro, sabe? Acessar o coração do outro, acessar a necessidade do outro. Sabe quando aquele irmão está enfermo, que ninguém nem lembra que ele existe, aí você vai, o amor de Deus faz com que você lembre que existe esse irmão, faz com que você ligue, mande uma mensagem, ou que sentiu falta nas nossas reuniões dominicais, faz com que você ligue para ele, e se ele está enfermo, você vai lá e leva um prato de refeição para essa pessoa. Isso é o amor de Deus, a bondade de Deus em ação, não como uma obrigatoriedade, sabe? Às vezes eu percebo que a gente está muito no automático. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. A gente aprende. Gente, a gente aprende a ser crente. A gente aprende, olha, e a gente aprende bonito a ser crente. Só que o amor de Deus, ele nos tira toda a obrigatoriedade de amar o outro, sabia, pastor? Ele faz com que a gente, como eu falei para vocês, atravesse as nossas necessidades, porque todo mundo tem sua necessidade, tem seus problemas pessoais, mas ele faz com que você deixe os seus problemas pessoais, entre numa canoa, vá 12 horas de canoa, chegue num lugar onde uma irmã, isso aconteceu com a gente, onde uma pessoa era cega e conhecia já o Evangelho, Jesus, mas morava numa ilha, muito distante da comunidade que a gente estava, e vá lá só para ler as escrituras para ela, porque ela era cega. E eu lembro que quando... Essa é uma história que eu estava contando ontem para o pastor Edu e Nicole, que a gente trabalhou numa região, e nós moramos nessa região,
e a gente descobriu que existia uma irmã que morava numa ilhazinha e que ela tinha tido um encontro com Jesus através de alguns missionários que passaram por lá. Só que ela, não sei, ela foi esquecida. Alguns irmãos ou outro que lembrava a vida comunitária, sempre alguém lembra, né, de levar a comida, enfim. E a gente descobriu lá na nossa base, a gente descobriu que existia uma senhora que morava nessa ilha, que era cega, que tinha um dia encontrado com o amor de Deus, mas há muito tempo não passava nem pastor nem missionário nesse lugar. E eu falei, a gente vai lá, então. E a gente ia nesse lugar só para ler as escrituras para essa mulher que era cega. E eu lembro que a primeira vez que a gente bateu lá, ela falou, Débora, a gente se apresentou e tudo, eu tive um sonho, eu orei tanto ao Senhor, e eu tive um sonho que Deus iria mandar missionários para ler as escrituras para mim, porque eu estou muito sedento da palavra de Deus, faz muito tempo que ninguém lê as escrituras para mim. Então, o amor, ele faz com que você atravesse e seja a resposta de Deus para o outro, sabe? Seja vida para aqueles que estão definhando, sabe? Enfim, a gente fica constrangido. Só o amor de Deus faz com que você saia de si mesmo. E um outro ponto é o que não é o amor. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Por vezes a gente precisa lembrar, meus irmãos, que todo problema de injustiça nesse mundo... Ah, Débora, mas o problema de injustiça desse mundo é devido ao pecado. É mesmo, é devido ao pecado, é porque nós fomos manchados pelo pecado. Mas isso não significa que nós, como igreja, um povo que foi chamado para amar, ele fica inerte a todo tipo de injustiça, porque o amor não se alegra com a injustiça. Ele não fecha os olhos, ele não fica ali somente no seu mundo e não se envolve, muito pelo contrário. Ele chora, ele faz com que você sinta a dor do outro. Ele faz com que você seja a resposta, com que a igreja, quando eu falo você, eu estou falando da igreja, que a igreja seja a resposta da justiça, mesmo nesse mundo ainda manchado pelo pecado. A igreja é um sinal da justiça de Deus, é o antigosto da nova criação. Então, no mundo onde há injustiça, onde as mulheres sofrem com violência a doméstica, a igreja precisa ser uma resposta de justiça de Deus e ser um agente que denuncia, não um agente que passa pano, não um agente que trata como um problema menor ou menos importante. Não, mas a igreja é esse reflexo de eu vou me envolver com essa causa. Você está entendendo? É quando sabe de uma situação de abuso, você fica indignado no sentido mais correto da palavra indignado. Então, não é uma pessoa que fica indignada com a injustiça. A igreja, como o povo de Deus, precisa ser um agente de denúncia sobre toda e qualquer injustiça. Então, não existe, meus irmãos, a injustiça habitar no meio do povo de Deus, porque nós vamos ver e nós vamos denunciar. Vocês estão comigo? Nós vamos chorar pela dor dessas pessoas, nós vamos orar nos nossos encontros de reunião de oração, nós vamos orar e pedindo para que o Senhor estabeleça o seu governo de justiça aonde há injustiça. Eu lembro que, acho que a dor maior... O pastor Edu sempre gosta de fazer algumas perguntas, né? Eu fico pensando assim nas perguntas que você fez esses dias. E qual foi a maior dor, Débora, quando você entrou numa comunidade, você se deparou? E, sem dúvida, meus irmãos, além da violência doméstica, que acontece muito devido ao uso de drogas, enfim, né, de bebidas alcoólicas, mas eu acho que a questão do abuso infantil. No Amazonas é o maior índice de abuso infantil. Nas comunidades ribeirinhas, a gente atende mais ou menos 10 meninas no nosso encontro de discipulado. Das 10, 8 já foram abusadas sexualmente pelos seus parentes, primos, irmãos, pai, enfim. E eu lembro que quando a gente lidou com essa situação pela primeira vez, eu falei, Deus, ou eu denuncio no sentido literal da denúncia, ou o Senhor me dá graça, porque eu não sei o que... Sabe quando você está com as tuas mãos atadas? Eu me senti com as minhas mãos atadas. Eu me senti uma inútil, acho que essa é a palavra. Eu me senti assim, porque não era um problema pequeno que dava para eu resolver. Porque se eu denunciasse, a gente nunca mais pisava na comunidade. Se eu denunciasse, qualquer coisa poderia acontecer na nossa... A gente sempre volta de madrugada, né? Para
para Manaus. Então, qualquer coisa poderia acontecer, mas, ao mesmo tempo, meu coração foi completamente quebrado. E eu querendo... E a gente luta muito contra o imediatismo quando a gente está no campo missionário. Um dos maiores desafios nossos é o pragmatismo, o imediatismo, porque a gente quer ser essa resposta logo. Eu lembro que eu voltei para Manaus, eu falei, pastora, ou a gente faz alguma coisa agora, eu não me envolvo com essa causa de forma nenhuma, não consigo nem olhar na cara daqueles homens, não consigo. E eu chorava e eu não conseguia. E a pastora, calma, respira, vai dar certo. A pastora bem tranquila, né? Vai dar certo. Você vai orar, você vai pedir de Deus meios pelos quais a igreja vai ser um ato de justiça nesse lugar. Meus irmãos, levou mais ou menos 5 anos. 5 anos para que as coisas melhorassem. Não mudassem, mas melhorassem no lugar que a gente está. Para que a gente trouxesse... Eu vou usar a palavra consciência, mas não é, tá? A consciência de que aqueles atos eles não eram normal, tá? Não eram corretos. E hoje eles têm, as mães, eu trabalho com as mães, eu nem trabalho com as adolescentes. Eu não consigo, eu confesso para vocês, não consigo. Meu coração quebra. E depois que eu tive a Aimee, piorou mais ainda. Enfim, demorou mais ou menos 5 anos, mas hoje eu vejo o reino de Deus naquele lugar. Sabe, quando a mãe entende que aquilo não é correto e que ela própria... eu acho que esses últimos anos houve 3 denúncias das próprias familiares a respeito do abuso infantil. E eu vejo o reino de Deus se movimentando. Eu falo, é isso. Não adianta só eu denunciar, mas o reino de Deus precisa entrar nesse lugar como, de fato, uma bandeira sinalizando, sabe, a justiça de Deus fluindo nesse lugar e tocando ainda o lado de cada eternidade. Então, meus irmãos, o amor de Deus não faz com que a gente fique cego, sabe? Ou que a gente só se dobre com as causas que a gente acha que é importante. O amor de Deus faz com que a gente saia do nosso lugar e, de fato, denuncie todo e qualquer tipo de injustiça nesse... A gente não pode achar que as coisas são normais. A gente não pode achar que, sei lá, porque muitas das vezes é muito sutil. Alguém... Vou usar o exemplo preconceito. Sei lá, alguém por pura preconceito estrutural, rir da cor da pele de alguém, do cabelo de alguém. Gente, eu já vi isso várias vezes nas nossas rodas na igreja. De verdade. Porque às vezes é uma coisa que a gente fala nos púlpitos, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, acaba passando batido. E não, meus irmãos. E eu não estou fazendo aqui militância, né? Eu falei para o pastor, eu não vou militar, prometo. Não é, meus irmãos, é porque é o reino de Deus que denuncia a desordem nesse mundo. Não há mais espaço para qualquer tipo de injustiça no meio do povo de Deus. Vai ser sanado de uma vez por todas? Não, mas a gente vai caminhando e mostrando e apontando, sabe, dia após dia, até que o mundo veja, até que todos percebam de que a igreja é esse sinal. Então, meus irmãos, o amor de Deus, pensando assim, a gente entende que é o testemunho ao mundo. O amor de Deus é o maior testemunho que a gente tem no mundo. Lá em João 13:35, Jesus não disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês pregarem um sermão eloquente, ou se vocês construírem os prédios mais confortáveis possíveis, ou tiverem o melhor plataforma que vocês podem ter. Não, ele diz, eles vão conhecer vocês se vos amardes uns aos outros. Amém? Se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai conhecer quem vocês são. Logo, vão conhecer quem Deus é. Amém? Então, eu gosto muito de um registro que o Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, fez. Ele diz que o que os pagãos diziam sobre os cristãos primitivos, sobre a igreja primitiva, ele diz que os pagãos diziam: vede como eles amam. Ele não diz: vede como o discurso deles é moralmente bonito. Vede como eles
são gente boa. Não, mas vede como eles amam. Esse era o escândalo do cristianismo. Eu estou falando da igreja primitiva. O que os pagãos diziam sobre a igreja primitiva? Vejam como eles amam. Ou seja, escravos e senhores, eles estavam se assentando na mesma mesa. Ou seja, judeus e gentios, eles também estavam juntos. Os ricos vendiam as suas propriedades para sustentar os pobres. O amor de Deus em constante movimento no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E isso foi notório para os pagãos. Vocês estão comigo? Isso foi notório para o mundo. Vejam. Não vejam o seu discurso. Vejam como eles são. Vejam como a forma que eles amam é diferente. O mundo antigo nunca havia visto nada parecido. E o nosso mundo moderno, eu acho que ainda precisa ver. Eu estou achando, né? Não sei para cá, mas para minha banda de lá, eu estou achando que a gente ainda precisa mostrar ao mundo como a gente ama, para além dos nossos discursos, para além dos nossos sermões, que é muito importante, mas como uma forma de ser no mundo. Porque a igreja, meus irmãos, a igreja que ama, ela é um contraste nesse mundo. Ela é um contraste cultural. Sabe, ela não aceita tudo, mas ela é de fato esse contraste. E aí a gente percebe que a gente vive numa cultura que é marcada totalmente pela polarização. Quem é de A não pode ser de B. Quem é de B, Deus me livre, não pode ser de A. Para lá também acontecem essas coisas, não sei aqui. O individualismo é o que mais tem operado no nosso mundo, na nossa cultura. O discurso de ódio nem vamos falar, né? Tipo assim, eu amo a Deus, mas eu queria que esse outro ali morresse por causa do pecado dele. Espera aí, pastor, que eu abri e fiz aquilo que tu falou que não era para fazer. Espera aí, eu me perdi aqui. Já, consegui. Na nossa cultura, a gente percebe a questão as amizades descartáveis. Eu não vou falar na frente do Mateus, né? O amor líquido, né? Eu estou até com vergonha de falar aqui na frente. O amor líquido, aquilo que é descartável, aquilo que é fugaz, aquilo que se desfaz. O utilitarismo, eu vou usar a palavra utilitarismo. Nossas relações são relações utilitárias. Se você não serve mais para os meus interesses, você é descartado. Se você não serve mais na igreja, eu vou te dar ali um gelo, né? Se você não concorda com tudo que eu falo, de alguma forma eu vou me afastando, eu vou ali, né? Eu vou me inclinar para aquele que pensa como eu penso, para aquele que concorda com tudo, ou boa parte do que eu concordo. Essa é mais ou menos a cultura que a gente está, né? Centrado, vamos dizer assim. E parecido com a igreja em Coríntios, muitas das vezes a gente traz essa realidade para dentro do nosso ambiente, para dentro da igreja mesmo, vou dizer assim. E, meus irmãos, esse mundo caótico, ele está sedento por uma resposta. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Famílias desestruturadas, amizades descartáveis, lugar de muito ódio, de polarização, e o mundo anseia por uma resposta. O mundo clama por uma resposta. E muitas das vezes, o que é mais triste é que eles não sabem aonde encontrar. Porque muitas das vezes nós esquecemos que o amor cristão, ele é um testemunho encarnado. É um meio, como eu falei, é para além do nosso discurso, para além dos nossos espaços religiosos. Ele é o amor cristão é um jeito de ser no mundo. É um jeito de ser, de existir no mundo. E só esse amor é capaz de nos tirar da nossa zona de conforto, como eu já falei. Então, meus irmãos, esse amor, ele não repousa somente no que eu falo, ele repousa nas minhas ações. Porque se a gente o nosso discurso de amor, ou a nossa forma de amar no mundo, não é um jeito de ser, ele não passa de palavras. Lembra do sino que só faz barulho? Ou seja, a gente só vai ser estatística evangélica nesse mundo. Só os tantos %
evangélicos, só barulho. Não muda, não aponta, não encarna, não testemunha, não é, digamos assim. E quando a igreja é essa presença viva no mundo, ela ama de forma radical. Ela ama de forma sacrificial. Ela se torna, como eu já falei, esse sinal visível do reino de Deus, como uma bandeira mesmo que sinaliza que aquele que nos amou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos uniu a seu corpo, que nos uniu por meio dele. Amém? Ou seja, em um mundo onde opera o ódio e a divisão, a igreja precisa ser presença testemunhal e missional, amando aqueles que nos odeiam, amando aqueles que nos reprovam, amando aqueles que nos chamam de religiosos, conservadores e, por fim, não querendo se moldar a eles, não querendo se moldar ao seu discurso, mas amando mesmo, de fato e de verdade, sendo gente e agente de reconciliação. Onde há desumanização, a igreja promove humanidade, acolhimento. Onde há ganância, meus irmãos, a igreja precisa ser essa grande rede de generosidade, de comunhão, de troca. Porque aí eu volto de novo ao testemunho da igreja primitiva. O mundo, ele pode até esquecer o nosso discurso, mas eles jamais esquecerão a forma como qual nós amamos a Deus. Mas amar a Deus, meu querido, é amar o outro. Não existe eu amar a Deus que eu não vejo e odiar aquele que eu estou vendo. Amar, como eu amo a Deus amando aqueles que eu vejo, principalmente aqueles que eu considero mais difíceis. Então, eles vão esquecer o nosso discurso, mas eles jamais vão esquecer a forma como a gente é, como a gente ama, como a igreja é ou seja, a igreja que ama é essa agente testemunhal e missional no mundo. E por último, esse amor que eu estou falando para vocês, não amor, como eu já falei, só de discurso. Você veio, atravessou lá de Manaus, pegou teu barco, chegou aqui e quer dar na minha cara. Não é assim, tá, gente? Porque antes eu apanho toda hora também. Esse amor, meus irmãos, ele tem um formato. E ele tem uma forma de cruz. Só é possível a gente amar o outro porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou só por discurso. Ele nos amou se entregando. E eu gosto muito dessa passagem de 1 Coríntios 13, porque Paulo aqui ele não só está apresentando o conceito ou uma instrução de como a gente deve amar. Vocês devem amar desse jeito. O amor é isso ou não é aquilo. Não, embora isso seja importante. Ele está basicamente personificando o amor na pessoa. Ele está praticamente descrevendo a própria pessoa de Jesus. Porque amar como Cristo é o maior testemunho que esse mundo pode ter. Amém? É o maior testemunho. Porque é o amor que desafia toda e qualquer lógica humana. E eu gosto porque ele nos mostra que o caminho mais excelente, ou seja, o caminho superior, aquilo que nos sustenta, que o caminho para cima, ele passa por baixo. Que o caminho da glória, ela passa pela humilhação. O caminho do amor verdadeiro passa inevitavelmente pela cruz. A gente ama, meus irmãos, e muitas das vezes a gente vai ser humilhado. Muitas das vezes o nosso nome vai ser esquecido mesmo. A gente nem vai ser lembrado na nossa rodinha, né, dos amigos que a gente considera importante para a gente. Mas aí a gente lembra como foi que ele nos amou, da forma que ele nos amou. Ele foi humilhado, foi desprezado. E eu gosto muito de Filipenses 2, do 5 ao 8, eu vou ler aqui para vocês, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus.
Era algo que devia se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse amor, ele tem um movimento, né? Esse movimento da cruz, ou seja, esse movimento para baixo. Sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus. Contudo, ele se esvaziou, ou seja, ele assumiu uma forma de servo, ele tornou-se humano, ele tornou-se gente como a gente. O que isso significa? Significa que ele se abaixou. Ele se tornou igual a nós. Humilhou-se ainda, porque se tornar a gente é se humilhar, é se abaixar. E ele foi obediente. Ou seja, até a morte, ou seja, ele foi envergonhado, ele foi humilhado. E é nessa cruz que nós vemos o amor que morre, como eu já falei, pelo inimigo. Deus demonstra o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Como eu falei para vocês, não quando a gente melhorou, não quando a gente era uma raça boa, não quando a gente era incrível, mas quando nós éramos os seus inimigos, quando nós éramos difíceis de ser amados. Esse é o maior escândalo do Evangelho. Por vezes a gente precisa relembrar. É esse amor, meus irmãos, que faz com que a gente permaneça, persevere, que a gente não se amolde às práticas desse mundo, que faz com que a gente saia da nossa própria necessidade e atravesse aos povos, que vai até as nações. É esse amor que faz com que a igreja olhe pelas estatísticas, porque eu queria muito poder ter trazido essa estatística de quantos povos não alcançados nós temos no mundo, de que enquanto nós celebramos a Páscoa, glória a Deus por isso, que eu acho que é a festa mais incrível que a gente pode celebrar. Existem povos que nunca nem sabem o que é isso, ouviram falar sobre isso. Enquanto nós aguardamos a segunda vinda, tem gente que nem sabe da primeira. Vocês entendem? É esse amor que faz com que a gente olhe e veja no Brasil que existem povos menos evangelizados e que no norte ainda existe indígenas e ribeirinhos que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Como que eu vou dizer que Deus me ama e eu cruzo meu braço e está tudo bem? Como que eu digo que Deus ama Mosaico, MPC, e eu me cruzo meus braços, fico aqui no meu ar-condicionado maravilhoso que eu amo, tá? Nada contra. Quando eu falo isso, eu nada contra, eu amo tudo isso aqui. Mas não faz com que eu tenha qualquer tipo de movimento em direção aos povos. Com que a igreja não se engaje de qualquer modo, de qualquer forma. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que todo mundo aqui vai para os povos menos alcançados. Isso é uma ilusão da minha parte. Mas de que forma a Mosaico vai se envolver com o testemunho do amor de Deus para os povos que ainda não conhecem? De que forma a Mosaico, quando eu falo Mosaico é você aí que está sentado olhando para mim, de que forma eu vou me envolver, eu vou me movimentar nesse amor, de que forma eu vou ser esse testemunho vivo e missional desse amor que me alcançou? Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu penso no amor de Deus que me tirou do lago profundo e escuro que eu estava, que me redimiu, me deu uma nova história, me deu uma nova possibilidade, porque se tem pessoas que não eram para estar aqui, dentre tantas, essa pessoa não era eu. Mas esse amor um dia me alcançou, me tirou desse lugar, me deu uma nova possibilidade, me deu um nome, me deu uma nova história, me deu um destino, me deu uma esperança. Como que eu fico parado no meu lugar e não consigo testemunhar, contar e compartilhar? Como? Eu não sei como, mas é isso que me move, é isso que me sustenta, é isso que faz com que os meus problemas, por mais difíceis que sejam, se tornem mínimos possíveis, porque tem um povo que ainda não o conhece. Porque tem um povo que ainda não o viu, que não percebeu, que não sentiu, que ainda vive nesse lugar de inimigo de Deus. Você entende? E eu não estou falando só dos povos não alcançados, embora seja a prioridade de Deus. Mas eu estou falando do outro, do nosso lado. Estou falando do nosso vizinho, das pessoas do nosso trabalho.
Irmão, a fé, ela precisa ser uma fé partilhada, uma fé compartilhada. Se a nossa fé não é uma fé compartilhada e partilhada, ela chama-se barulho religioso. E a gente precisa sair desse lugar. Porque, afinal de contas, nós fomos perpassados, ou não, por esse amor. O nosso compromisso é que ele retorne à terra como nós cantamos. Mas para isso ainda existem etnias que precisam ser afetados por esse evangelho. E só o amor faz com que a igreja de Deus se movimente nessa direção nos últimos dias. Então, a igreja dos últimos dias é a igreja que entra e caminha nesse caminho mais excelente, nesse caminho superior e nos tira do nosso individualismo, nos tira de nós mesmos, nos tira desse olhar para dentro e faz com que a gente enxergue o outro, enxergue o mundo ao nosso redor. Amém? Então, meus irmãos, para eu concluir, eu acho que eu já até passei aqui do horário. Os dons, as nossas habilidades, a forma da gente ser igreja, que é importante, ela vai passar. Vai acabar. São passageiros. Os dons, eles são para o lado de cá da eternidade. Ele é um antigosto. Mas o amor, ele vai permanecer para sempre, para além da eternidade. Porque amar é experimentar essas gotas da eternidade. E aí a minha pergunta para você é: como nós, para você e para mim, como nós estamos amando? Como está o nosso amor por Deus? Aí você pode dizer: meu amor por Deus é incrível, eu amo Jesus. É igual o Neymar, né? Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Tira essa parte. Eu amo Deus. Não, sério, tem lá, eu amo Jesus, né? Mas não tem como eu amar Jesus se eu não amar o outro, se eu não me movimentar na direção do outro. E por vezes, será que nós não estamos vivendo essa fé mecânica, automática, onde a gente só cumpre as nossas programações, as nossas rotinas da igreja ou da nossa casa mesmo, sem que o amor seja o fundamento e o sustento da nossa fé? E eu queria te convidar a ficar de pé. E eu acho, sabe, meus irmãos, que nessa noite, Deus ele está nos convidando a sair da nossa... Eu vou usar a palavra apatia. Não sei se é essa palavra, mas sair de nós mesmos, do nosso mundo interior, às vezes da nossa indiferença, da nossa mornidão, e trilhar e colocar os nossos pés nessa rota, nesse caminho mais excelente. Então, eu acho que essa mensagem não é uma mensagem para dizer, foi boa, foi ruim. Eu acho que essa mensagem é para dizer assim, como que eu estou vivendo a vida aqui e agora? Como as pessoas... Eu tenho feito Deus conhecido. Eu não estou falando só de botar uma Bíblia embaixo do braço, mas a sua forma de viver no mundo tem sido uma presença testemunhal e missional. Então, Deus ele nos convida a sair da nossa indiferença na direção da compaixão. Ele nos convida a sair do nosso individualismo para a comunhão. Sair do julgamento, que nós somos ótimos nisso, a ser um abraço que acolhe. A sair do nosso cansaço, porque às vezes a gente está tão cansado que a gente não consegue observar nada nem ninguém. Mas é sair desse nosso cansaço para o verdadeiro deleite no amor de Deus. Só o amor de Deus nos impulsiona a viver o verdadeiro amor por Ele e pelo outro. Então feche seus olhos e peça ao Senhor: Senhor, me mostre o caminho mais excelente. Deus, se no meio da nossa rota, da nossa caminhada contigo, de algum modo, nós esquecemos a forma que o Senhor nos amou, nos ama, ou se abandonamos o chamado primeiro amor, nos leva para esse lugar. Nos leva para esse lugar, Jesus. Senhor, eu te peço como igreja de Deus,
em Joinville. Coloca os nossos pés na rota do seu amor. Nós queremos ser afetados não só por um amor intelectual, por uma fé intelectual, mas por uma fé que transpassa, que afeta, que atinge todo o nosso ser. Porque um dia nós éramos os teus inimigos. Um dia nós rejeitamos. Um dia nós parecíamos como o povo de Coríntios. Mas por causa do seu amor, não tem nada a ver conosco. Por causa da sua graça, que nos empurrou para os braços de Deus, nos devolveu para o novo e vivo caminho. Nós temos a possibilidade também de contar aqueles que ainda não conhecem, ou até mesmo aqueles que acham que conhecem, sobre o teu amor, que é como um oceano vasto e tão profundo, Jesus. Não nos deixa esquecermos o seu amor. Paira nesse lugar com o seu amor, Jesus. Eu oro especialmente para aqueles que têm duvidado de alguma forma da fé, que têm questionado sua fé. Só o seu amor para convencer-nos dos nossos pecados, da nossa indiferença, da nossa injustiça. Só o seu amor. Eu te peço, invada essa igreja com seu amor. Aqueles que se sentem apáticos, mornos, afeta-nos com seu amor, Jesus. Que ele não seja apenas um discurso, que ele não seja apenas algo que alguém falou, mas que seja uma sua obra viva dentro de nós. O Senhor nos ama, não porque nós somos bons, suficiente ou mais ruins. O Senhor nos ama por causa de Cristo. Deus nos ama por causa de Cristo. E isso é suficiente para que nós possamos ir em direção do outro, para que nós venhamos ter uma fé viva e testemunhal, Jesus. Faça isso no meio do seu povo, em nome de Jesus. Uau! Glória a Deus. Que essa mensagem ela possa ecoar no seu coração. Que essa mensagem se torne vida em seu coração. No século passado, a igreja acreditou que era possível, com o avanço tecnológico, político e financeiro, transformar o mundo. Descobriu-se que mesmo com muito dinheiro e muita organização, o homem continua caído no pecado. A injustiça continua a avançar, a desigualdade a crescer e o pecado a se multiplicar. Nós precisamos voltar a acreditar na igreja. E acreditar na igreja não é amar a estrutura, mas é amar o coração que o Senhor entregou à sua noiva. O Senhor está chamando a isso. Nossa comunidade ela não é gigantesca, mas eu tenho certeza que ela está fazendo uma marca na cidade. E que nós devemos colocar os nossos olhos realmente naqueles que o Senhor ama. Amém? Talvez a maior mentira que você ouviu, e talvez você nunca volte aqui, visitantes voltem, por favor, mas é que você pode fazer missão orando, investindo ou indo. Queridos, todos nós, como filhos de Deus, encontrados por seu amor, precisamos orar,
investir e ir. Talvez você não vá para a Amazônia, te convido a ir, mas você vai para a padaria, para a universidade, para o seu trabalho, para a sua família. Nós somos enviados ao mundo todos os dias. Que sejamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Amém? Pastora Débora, eu tenho orgulho de ser seu amigo. E eu peço, igreja, sejam amigos da pastora Débora. Amém? Do pastor Gustavo. Nós queremos cooperar com a missão deles. Por isso, se você sentir de ofertar, né, envie, me avise a tesouraria, o Rômulo, que nós queremos abençoá-los de alguma forma. Se você sentiu de abençoar, convido você a conversar com a gente. Amém? Nós iremos enviar uma oferta como comunidade. Quem sabe você queira enviar uma oferta como indivíduo. Glória a Jesus. Queria chamar o pastor Gustavo, então, para encerrar esse culto. Glória a Deus. Pastor Gustavo, carioca, flamenguista. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom. Amém, meus irmãos. Feche seus olhos. E a minha oração nessa noite é para que seu coração seja aquecido, sua mente seja povoada pela graça soberana do Senhor. Como foi dito aqui, e é interessante que um coração vazio, ele é um excelente campo missionário. Talvez você não vá do outro lado do mundo, mas você vai atravessar a sua rua, você vai para o outro lado da rua. Esteja com o seu coração atento, porque, meus irmãos, o doador da vida doou a sua própria vida por mim e por você. Essa é uma marca que a Igreja de Cristo no globo carrega. Nós somos herança daquele que se entregou pelo mundo. E isso precisa ecoar em nossos corações. Amém. Nós precisamos andar com os nossos microfones, ou os nossos alto-falantes bem alto, dizendo ao mundo quem nós somos. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua bondade, pelo teu eterno e infinito amor. E nós queremos declarar ao Senhor nessa noite, Hosana, Hosana nas alturas. Sim. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ah, Jesus, e cada hora, cada passo que nós damos diante do outro, nós gritamos Hosana, Hosana, Hosana. Que o Senhor perpasse os nossos corações. Sim. Afete o lugar mais profundo da nossa alma. Ah, Jesus, povoa o nosso imaginário. Tire os nossos sonos, Pai. Nos dê uma fome, uma sede insaciável, para que o outro conheça quem Tu és, para que o outro conheça a obra que o Senhor fez em nós, Pai. Nós pedimos, Pai, nessa noite, que o Senhor nos leve para os nossos lares, para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Nos dê um resto de noite em Ti, na Tua presença, Senhor. E um começo de semana, Pai, desafiador. E que nós possamos juntos como igreja corresponder aos Seus intentos e a Tua vontade, Pai. Sim. Nós abençoamos cada um aqui nessa noite, Pai. E nos leve em paz para as nossas casas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.